Augusto. Olha, mudar de ideia para melhor é sinal de lucidez, né? Eu acho que eu vi com lucidez esse caso e mudei de ideia. Até recentemente eu achava que devia existir a lei. Claro que ela, em princípio, é boa. Você exige ficha limpa, tá? Mas do jeito que ela está sendo usada, ela tem toda a razão. Pode acabar com isso. É como a lei de imprensa. A lei de imprensa, a certa altura, eu descobri que servia para o seguinte: se estávamos num regime autoritário ou num governo que sonha com o Estado autoritário, tal, ela era usada para punir jornalistas. Se você estava numa situação normal, então ela era usada para favorecer jornalistas, né, subornar jornalistas, e ele ficava já com aquela capa protetora tal dessa lei. Acabou a lei de imprensa, não aconteceu nada, né, de ruim para quem espera que os políticos, os jornalistas sejam mais decentes. Não mudou nada. No caso da lei da ficha limpa é o seguinte: o Sérgio Cabral, há pouco tempo, o sujeito foi condenado a 420 anos de prisão e mais 20 dias, uma coisa dessas, porque ele próprio se declarou viciado em roubar. Ele roubava como um dependente mesmo. Se ele não conseguisse tirar a grana ali do engraxate dele, ele tinha problemas aí com a síndrome de abstinência. Ele tinha que roubar todo dia em todos os lugares. Ele estabeleceu que 5% de toda a obra realizada no Rio de Janeiro deveria ficar com ele, 3% com o Pezão. Então, esse cara discutiu seriamente com um entrevistador alugado, outro dia, se a candidatura dele é deputado federal. Então, acho que a lei da ficha limpa pode ser reduzida aí a 2 itens. Tá? O sujeito não pode ser candidato se estiver preso e condenado. Não dá para você exercer as funções, está preso. Mas está solto e cumpriu a pena, é criminoso, não tem problema. Se cumpriu já o que a lei prescreve, pode ser candidato e o povo julga se ele está em condições de representá-lo. É assim que se faz uma democracia. Por quê? Porque o Lula, que foi condenado por 9 juízes, esse não tem ficha suja, pode ser presidente, embora seja corrupto, lavador de dinheiro, ladrão, chefe de quadrilha. Está na presença. O Bolsonaro, que nem de longe se meteu em algo parecido, nem de longe aconteceu algo como Mensalão e Petrolão. Os caras discutem com a maior cara de pau a possibilidade de prendê-lo, condená-lo, mas quem são os ministros capazes de fazer isso se absolveram o Lula com a lei do CEP? É um subterfúgio que eles usaram para que a esquerda, que não tinha candidato, tivesse alguém para representar. E aí várias pessoas se juntaram até o nosso Alckmin. Foi a frente ampla que eles fizeram. Então é o seguinte, para com isso e deixem que o povo julgue. Deixem que o povo julgue. Pode acusar, sim, não precisa de TSE, o Tribunal Eleitoral, dizendo o que você pode dizer da pessoa, o que não pode dizer. Se passa o limite, se tem a lei que defende, que trata de crimes contra a honra. Ponto. Não precisa mais nada. Agora, impedir que o único político brasileiro que passa por qualquer lugar sem temer aí o avanço do povo para trucidá-lo, ao contrário, é aplaudido, proibir um político assim de se candidatar é você dar um golpe nas instituições e no Estado democrático de direito. Isso sim. Ele está sendo perseguido por ser popular e por representar uma ameaça à ditadura do judiciário que foi tramada e consumada, né? A proclamação da ditadura, ela só não foi pública, mas ela foi proclamada em aliança pelo Lula e pelo Supremo.
Piotr, e sobre esse encontro que Bolsonaro teve hoje com integrantes da oposição, pauta principal foi a questão de discussão da anistia, que é inclusive palavra de ordem para a próxima manifestação ainda no dia 16 de março. Bolsonaro chegou a dizer que já tem quórum suficiente na Câmara para aprovar essa pauta, porque não é apenas necessário trabalhar para colocá-la em votação, é preciso articulação para número de votos. Ele inclusive disse que conversou com o Gilberto Kassab, com quem ele já teve um estranhamento, mas ele disse que o PSD estaria aí alinhado também com essa pauta da anistia, Piotr. Esse encontro foi costurado pelo governador Tarcísio tempos atrás. Acho que não foi somente um encontro, foram dois. E, claro, a gente viu a declaração do Kassab tempos atrás aqui, né? Criticando a política econômica do governo, porque é um político experiente, está olhando que o governo não tem nenhuma saída. E aí, obviamente, em política é assim, né? O político pensa de forma diferente. Cada político é uma cabeça. Só que quando eles percebem um sentimento em conjunto, eles se juntam e fazem maioria na Câmara, maioria no Senado. São maiorias conjunturais e está tudo bem, isso é da política. Na eleição, cada um defende o seu ou não. Se juntam novamente e fazem. Ou seja, essa mudança do Kassab, em tese, no plano federal, é só da política. E a conversa com o Bolsonaro, porque neste momento nós temos duas pautas no país, as prioritárias. Uma é a anistia e a outra é tornar elegível o Bolsonaro. Porque se eu levar, vou repetir aqui o que a Ana e o Augusto disseram, mas eu preciso dar 2 pontos. A lei da anistia, tecnicamente, é fenomenal. Se você parar para pensar, o sujeito condenado em segunda instância, ou seja, por um colegiado, não pode concorrer porque cometeu algum crime, seja ele qual for. Só que, nos últimos tempos, nós tivemos a lei do impeachment que foi desfigurada pelo PT e, na verdade, o Lewandowski presidia aquela sessão do impeachment da Dilma junto com o Renan Calheiros, se não me engano. Era o Renan Calheiros o presidente do Senado. Muito bem. Eles fizeram, para desespero de ninguém menos do que Fernando Collor, uma mudança no entendimento da lei. Sai do cargo, mas permanece elegível. Pensa bem. Um país que tinha a lei da anistia conseguiu fazer isso. Depois veio do Lula, o que é ainda pior. Condenado em 3 instâncias, cumprindo pena, inventa a história da lei do CEP, que o Augusto citou agora há pouco. Quer dizer, que lei da anistia existe hoje? Que lei que prede político depois da segunda instância que faz sentido hoje? Nenhuma. A questão é que lei desfigurada, ou que só vale para um lado, não é lei. Lei é para todos. Estou dizendo aqui um jargão, estou caindo no lugar comum? Sim, é proposital. Porque se não é para todos, não pode ter lei. A lei não existe. No Brasil tem um fenômeno que chama-se lei que pega e lei que não pega, né? Em boa parte dos últimos tempos, na verdade, as leis começaram a pegar. Neste caso específico, pegava só de um lado. Ou, quando pegava o outro lado, arranjava-se um subterfúgio. Olha só, o Supremo tem participação nesses 2 absurdos. No impeachment desfigurado da Dilma, quer dizer, impeachment pela metade, e na reabilitação política do Lula. Que o Gilmar Mendes não teve nenhum pudor em dizer, olha, é o Supremo que trouxe você aqui. Pensa bem, parece que está cobrando fatura, não sei. Mas, enfim, por que diz isso publicamente? Não que vá trazer novidade para alguém. E esse trabalho que o PGR vai fazer, ele está se baseando no inquérito do golpe da Polícia Federal, esta Polícia Federal, cujo segurança do Lula na campanha é o diretor da Polícia Federal. Lembra que o Supremo não permitiu que o Bolsonaro, que tem prerrogativa de colocar ali o seu representante na Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal, você lembra disso? O Ramagem, o Alexandre Ramagem, lembra dessa história? O Supremo interveio nisso e proibiu. O segurança do Lula é o chefe da Polícia Federal hoje, na campanha. Vamos lá. O inquérito do golpe tem 884 páginas. Uma reportagem do Cláudio Humberto, na coluna do Cláudio Humberto, ele diz que 207 vezes é citada a palavra possível ou variantes de possível. Depois tem hipótese e hipotética, 25 vezes. Teria ou teriam, 107 vezes. A polícia fica quanto tempo analisando esse negócio? Desde o 8 de janeiro, logo depois do 8 de janeiro. E não conseguiu chegar a uma conclusão. E o PGR vai usar isso como argumento para oferecer ou não uma denúncia? Como é que você convence o cidadão brasileiro disso? Porque, convenhamos, tudo tem que ser feito em nome do interesse público. 207 vezes possível ou variantes de possível, possibilidade, enfim, não é uma investigação conclusiva. Daí, né, é melhor mandar arquivar. Não acho que vá fazê-lo, mas deveria.